sétimo episódio da série Riscos Climáticos e Saúde do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc tem como convidada a pesquisadora Marina Hirota, da Universidade Federal de Santa Catarina, matemática, doutora em meteorologia e mestre em engenharia elétrica, que é coautora de um relatório sobre os chamados pontos de não retorno sob coordenação da Universidade de Exeter, que tem a participação de mais de 200 pesquisadores de 90 organizações em 26 países, entre eles o pesquisador da UFSC, Bernardo Flores, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia. Os documentos apresentam recomendações-chave sobre um cenário baseado no aumento de 1,5 graus na temperatura média do planeta e foi apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, COP28, em 2023, em Dubai. Professora Marina, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente que a senhora participou de alguns documentos importantes, né, que foram mencionados na Conferência do Clima recentemente, que são um alerta em relação à emergência climática. Então, eu gostaria que a senhora falasse quais são os principais temas, né, que foram discutidos nesse relatório e as mensagens, né, de alerta em especial para o Brasil. Obrigada, Sucena. Eu agradeço muito pelo convite em participar aqui do programa. É um prazer estar aqui. Com relação aos principais pontos do relatório, eu acho que uma coisa muito importante que foi dita é sobre como as coisas vão se alterar no futuro, né? Ou podem se alterar. Porque a gente está acostumado com mudanças que gradualmente vão acontecendo. E o que pode acontecer com alguns lugares do planeta é que a gente tem uma mudança muito mais acelerada do que a gente poderia supor, sabe? Então, por exemplo, se a gente pensar nas geleiras do Polo Norte, em alguns outros lugares como ecossistemas de corais, né, ecossistemas coralinos, esses ecossistemas eles já estão numa situação em que você não está mais mudando gradualmente, você está tendo uma aceleração muito grande de acordo com uma mudança que já aconteceu lá no passado. E o que pode acontecer no futuro, com o aquecimento global, é que outros ecossistemas passem por essa mesma situação que a gente está vendo em corais nas geleiras do Polo Norte. Então, eu acho que o grande ponto é esse, né? Que nem tudo vai mudar, bem devagarzinho, como a gente está acostumado, mas que as mudanças podem acontecer de uma forma muito acelerada sem a gente se dar conta. E acho que a importância disso para o Brasil são duas. Uma mais direta, que um dos elementos do sistema terrestre que esse relatório aponta é a Amazônia. Então, se a Amazônia começar a passar por uma mudança de configuração no futuro, isso vai afetar todos nós na América do Sul e no mundo. E a segunda coisa, de uma forma indireta, é que as geleiras do Polo Norte potencialmente vão ter efeitos em nós. Então, todas as nossas atitudes têm efeitos locais, regionais e globais, né? Enquanto indivíduos, comunidades, municípios, enfim, estados, país, então, em todos os níveis de governança, em todos os níveis de comportamento, nossas ações vão ter efeitos em diversas escalas espaciais e temporais. O relatório também toca na questão do ponto do não retorno. E eu gostaria que a senhora explicasse, desse exemplos, né? A gente sabe também que o professor Carlos Nobre tem falado a respeito disso várias vezes, né? Essa valorização da Amazônia. Então, quando eu falo do momento a partir do qual existe uma aceleração da mudança, eu estou falando desse ponto de não retorno. Então, imagina, para a gente ter uma ideia assim, imagina que eu estou segurando um copo bem na beiradinha, né? E eu deito ele, sabe? Eu começo a deitar ele assim, um copo com água. Vai chegar uma hora, quando eu solto ele, eu deito ele um pouquinho, e aí ele volta. Eu deito ele um pouquinho assim, ó. Eu deito ele um pouquinho aqui, ele tende a voltar. Eu deito ele um pouquinho, ele tende a voltar. Vai chegar um ponto em que eu vou soltar, ele vai cair, né?
Então, ele muda de configuração de em pé para deitado, e é assim que acontece em vários ecossistemas do planeta. Então, para a Amazônia, esse ponto de não retorno significa que é um ponto em que a gente não pode mais voltar em qualquer ação que a gente tenha, e que vai continuar uma mudança acelerada só de degradação, no caso da Amazônia, que é um estado que a gente não gostaria que a Amazônia estivesse, né? Então, ainda muito está sendo feito em termos científicos para mostrar que ponto de não retorno é esse, se a gente está perto, se a gente está longe, porque essa é a grande pergunta, né? A pergunta de $1 milhão. A gente já passou esse ponto de não retorno na Amazônia, onde que é? Isso é local? Isso é para a Amazônia inteira? Então, eu acho que o que a gente observa hoje é que existem muitas mudanças em andamento, mudanças que não se via no passado, muitas mudanças estão acontecendo nas configurações, nas composições das florestas na Amazônia, mas se a gente passou ou não, a gente ainda vai chegar lá, sabe? O que a gente pode dizer é que tudo está mudando e está mudando mais rápido do que a gente costumava observar no passado. Então, claro que existe uma evidência indireta, mas a gente não pode dizer que isso já foi alcançado, né? Talvez para algumas partes da Amazônia isso esteja mais evidente, principalmente o sudeste da Amazônia, mas isso ainda está para ser respondido. E, professora, esse documento, qual a importância dele para decisões assim políticas, né? Porque os governantes se baseiam, né, nas pesquisas científicas. Como é que ele pode contribuir para mudanças políticas públicas mesmo? Isso eu acho que é uma pergunta essencial hoje em dia, né, Sucena, porque a ciência tem que trabalhar a favor de políticas públicas, então eu acho muito importante. O que o documento oferece é uma série de recomendações do ponto de vista científico, né? Então, o que a gente precisa fazer, basicamente, para reverter essa trajetória de aumento global e, tentativamente ainda, atingir as metas do Acordo de Paris, que continua sendo aumentar em 1,5 graus a temperatura do planeta. A gente sabe que é muito, muito, muito desafiador atingir essa meta ainda, porque tudo que a gente já fez ainda está indo para frente, né? Ainda tem uma inércia que vai levar para o futuro, mas ainda existem possibilidades de fazer isso. Então, para esses, além do IPCC, que já fala sobre tudo que a gente pode fazer, esse relatório ele diz o que a gente pode fazer com relação a esses ecossistemas, né? Com relação ao aquecimento global, assim. Então, uma coisa que a gente já sabe é a trajetória dos gases de efeito estufa. Então, idealmente é que a gente consiga fazer, né, essa transição para uma emissão de carbono líquida zero, para que a gente diminua as chances do clima em determinados ecossistemas mudar. Então, na Amazônia, no caso, esquentar muito e parar de chover em várias regiões. Então, eu acho que isso, para políticas públicas, acaba sendo ainda um pouco vago, mas a gente tem que achar um caminho de fazer isso, sabe? Então, acho que ainda tem, das recomendações, caminhos a serem desenhados para que isso possa acontecer. E do ponto de vista da Amazônia, eu acho que o que é mais importante para nós é o desmatamento, né? Então, quase, a gente pensa hoje na trajetória de desmatamento do Brasil, e é quase um sonho o desmatamento zero, mas eu acho que é para isso que a gente tem que mirar, e até 2030, não dá para esperar até 2050, tem que ser antes, né? Então, eu acho que são essas duas coisas, fazer nosso dever de casa enquanto país, com relação à Amazônia, e não só a Amazônia, eu acho que os biomas que estão à volta, sabe, que são muito afetados e afetam a Amazônia, Cerrado, Pantanal, principalmente, mas nós somos um conjunto, não é só a Amazônia que funciona sozinha, a Amazônia está lá porque tem uma série de outras coisas ao redor, né? É uma coisa alimentando a outra, né? Um sistema alimentando o outro. Então, fazer nossa lição de casa, e além disso, em todos os níveis de governança, enquanto indivíduos, buscar olhar para todos os nossos hábitos, para que isso ecoe uma diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Professora, o documento ele é global. Eu gostaria que a senhora pudesse falar agora um pouco do mundo, né?
enquanto a gente abre essa lente, o que a senhora apontaria como interessante, né, que tem de contribuição desse material? Em relação ao mundo, eu acho que o que acontece é que, às vezes, a gente olha muito para a Amazônia, e claro que é um ecossistema muito importante para o mundo, né? Mas se a gente pensa em outros ecossistemas, e eu falei já, corais e geleiras do hemisfério norte, né, lá de cima do Polo Norte, a gente também tem uma outra cobertura de gelo muito ameaçada, tão ameaçada quanto a Amazônia, que são as geleiras do Polo Sul, então a Antártica, que está derretendo também. E que eles estão mostrando que já está atingindo um ponto de não retorno. E aí, acho que para as pessoas entenderem a importância que tem as coberturas de gelo do planeta, são essas coberturas que fazem a nossa temperatura cair. Não só porque lá as temperaturas são mais baixas, mas especialmente porque elas servem como refletores de radiação solar que impedem essa radiação de chegar aqui no planeta, bom, naqueles determinados lugares, né? E aquecer. Então, é como se elas fossem grandes casacos, sabe? Que mantêm a gente mais quente ou menos quente, né? Então, se essas coberturas começam a derreter, e houve épocas na Terra que elas foram menores, o que acontece é que o planeta tem mais chance ainda de aquecer. Mais e mais e mais, né? Nesse loop que gera a aceleração de uma mudança global. Então, se muda na Antártica, muda no Ártico, muda todo o resto. É um efeito dominó que bate em um e sai batendo em todos os outros elementos. Né? Isso que caracterizam esses elementos como a Amazônia, as geleiras do Ártico, a cobertura de gelo da Antártica, e especialmente também o que eles chamam de permafrost, que é outra cobertura de gelo que resguarda uma quantidade de carbono muito, muito grande. Tem uma reserva de carbono muito grande abaixo desse permafrost. O que é esse permafrost? É uma cobertura de gelo que tem em grandes partes da Sibéria, né, Groenlândia, e ela fica ali permanentemente, então é um permafrost. Se essa cobertura de gelo começa a derreter, esse carbono começa a ser liberado também. Então, com o aquecimento do planeta e, consequentemente, a mudança do clima regional em determinados lugares, esse permafrost também está derretendo. E isso tem consequências muito, muito grandes, né? Então, isso com relação à cobertura de gelo, mas florestas boreais, savanas, florestas tropicais, corais, né, sistemas coralinos, também aparecem no relatório com imensa invulnerabilidade, não tão grande como eu falei, né, os corais e o gelo no Ártico, mas ali, sabe, já nos limiares desses pontos de não retorno, né, nesses limiares mais críticos. Então, tudo que a gente faz aqui tem efeito lá e volta para nós, sabe? É um efeito dominó que segue num loop e que propaga todas as mudanças que a gente fizer num determinado lugar no mundo inteiro. Nós estamos, no final das contas, conectados por pela complexidade que envolve o sistema terrestre. Professora, a gente está chegando aos momentos finais. Eu gostaria que a senhora pudesse falar a respeito da receptividade, porque os documentos, né, são expostos na vitrine, e como é que vocês viram, assim, algo após, né? Após a apresentação, vocês acham que vai haver um desenrolar, vai haver uma continuidade, enfim, né? O que a senhora pode dizer a respeito? Então, a recepção do relatório foi muito boa na COP, eu vi uma repercussão muito grande, principalmente do ponto de vista internacional, mas aqui no Brasil, a gente somos só, se eu não me engano, tá, Sucena, 2 autores do Brasil, assim, e eu e o pesquisador Bernardo Flores, que também é da UFSC, né? E aí o que a gente viu foi muito o que a gente falou sobre isso, e a gente falou bastante, né, sobre o que esse relatório estava querendo dizer e tudo mais, mas isso teve uma repercussão muito grande na própria COP28. Quando ele foi apresentado, o povo ficou de cabelos em pés, assim, porque realmente, muita coisa que as pessoas não imaginavam realmente pode acontecer de forma acelerada nos próximos anos. Então, as recomendações versam em 2030, 2050, assim, no máximo. Então, eu acho que teve, sim, esse impacto, sabe? E aí, falar com você aqui é uma forma de também trazer um pouco dessas informações
para a população do Brasil, né? Então, eu acho que, do ponto de vista político da COP28, realmente teve um impacto. Acho que, enquanto Brasil, a gente ainda precisa extrapolar mais, né? Fazer isso chegar mais nas pessoas para que elas consigam compreender a gravidade da situação. Com relação aos próximos passos, a gente vai ter uma reunião agora no final do mês de janeiro. O que eu posso te adiantar é que eles pretendem continuar fazendo, né, um acompanhamento, especialmente dos ecossistemas que estão a níveis mais críticos, mais próximos desse ponto de não retorno, especialmente, relacionado com o aquecimento global, então a temperatura global, né, esse ponto de não retorno com a temperatura global, e vamos ver como essas coisas se desenrolam no futuro, porque tudo isso exige muito financiamento, né, para movimentar uma máquina muito grande de pessoas que realizam esse relatório. A gente ajuda, mas existe uma máquina muito grande, um conjunto de pessoas, mínimo assim, que faz essa máquina toda funcionar. Então, vamos ver como é que vai ser. Acho que teremos novos capítulos em breve. Por enquanto, isso é o que eu consigo adiantar. Bom, muito obrigada e um bom trabalho para vocês, né? E obrigada também por representar o Brasil. É importante a gente sempre ressaltar, né, a importância do cientista brasileiro, dos pesquisadores e a contribuição a nível planetário. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sucena, muito agradecida pelo espaço. Eu estou sempre à disposição, né, do programa e de qualquer pessoa que queira entrar em contato para tirar dúvidas relacionadas ou qualquer coisa. Tá bom? Estou sempre à disposição. Muito agradecida.